Vamos ler uma carta. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem-se apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, visto que aborreces as obras dos nicolaicos, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos. Por gentileza, não feche a Bíblia, por favor, deixa aberto aqui nessa carta. Nós conhecemos as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira carta é esta que nós lemos aqui. A primeira carta. A igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Do versículo 1 até o versículo 7, no versículo 7 termina essa carta à igreja de Éfeso. A partir do versículo 8 já temos a segunda carta, que é a carta à igreja de Esmirna. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, por favor. A palavra de Deus que nós queremos compartilhar com os irmãos, considerando a palavra, que a boa palavra que nós já ouvimos, é precisamente, mais precisamente, o versículo de número 4. Como é que diz o versículo 4? Tenho contra ti. Tenho, porém, contra ti. O que será que ele tem contra mim? O que será que Jesus tem contra mim? O que será que Jesus tem contra você? O que será que Jesus tem contra nós? O que será que Jesus tem contra a sua igreja? Nós ficamos até preocupados quando as pessoas têm algo contra nós. O que é que o pastor tem contra mim? O que é que o irmão tem contra mim? O que é que ela tem contra mim?
A gente fica preocupado, né? Mas está na hora de se preocupar. É o que Jesus tem contra nós. Está na hora de pensar nisso, se preocupar com isso. O que será que Jesus tem contra mim? Os irmãos sabiam que existem crentes que está pensando que ele está com a bola toda? Por incrível que pareça, existem pessoas pensando que está muito bem lá em cima. E por quê? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, porque eu faço aquilo outro, porque eu sirvo nisso, porque eu sirvo naquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. E pensando que ele está muito bem lá em cima. Eu preciso dizer, eu devo dizer, que nem tudo está bem. O que é que Jesus tem contra a igreja do século XXI? O que é que Jesus tem contra a igreja atual? O que é que Jesus tem contra a nossa geração? Dá para fazer silêncio e ficar refletindo, pensando nele. Dá para pensar nele, né? Toda vez que a gente dobrar os joelhos perante o Senhor, nós devemos clamar por graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Nós devemos clamar por misericórdia. A graça é quando Deus dá o que nós não merecemos. E a misericórdia é quando Ele não dá o que merecemos. Dá para entender? Dá para entender? Na graça, Ele dá o que nós não merecemos. E na misericórdia, Ele não dá o que nós estamos merecendo. Tenho contra ti. Tenho contra ti. É de preocupar. Irmãos, isso é de preocupar. O que é que Jesus tem contra mim? Ele não tem nada contra mim não, porque eu oro, eu canto, eu prego, eu ensino, eu cuido da minha casa, eu cumpro com os meus deveres, eu sou ungido, eu sou não sei o quê, Pois bem, então vamos ver como é que começa essa carta. Não fecha a Bíblia, por favor. Como é que começa essa carta? Que nenhum de nós pense assim. Vamos ver como é que começa a carta. Carta à igreja em Éfeso. Carta ao líder espiritual
espiritual daquela igreja. Veja como é que Jesus começa a carta. João escreve a carta, Jesus manda João escrever, e como é o começo da carta e o final dela. Vamos ver. Os irmãos acompanhem. Acompanhem. Versículo 2 por diante. Acompanhe a sua Bíblia, por favor. Jesus diz assim: para a igreja de Éfeso e para o líder da igreja. Ele diz assim: eu sei. Talvez na sua Bíblia, na sua tradução, diz assim: eu conheço. Eu conheço. Na Bíblia diz assim: acompanhe, por favor, acompanhe a Bíblia. Apocalipse 2:2. Começa assim. A carta começa assim: eu sei as tuas obras. E o que mais? O teu. E o que mais? A tua. E o que mais? Não pode sofrer os maus. E que não pode sofrer os maus, ou suportar. E puseste à prova o quê? Os que se dizem apóstolos. E o que mais? E não são. E tu achaste mentirosa. Só uma pausa aqui. Jesus começa a carta elogiando a igreja, fazendo elogio à igreja de Éfeso e elogiando o líder da igreja, o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja. Jesus está elogiando. Ele começa falando das obras, do trabalho daquela igreja e daquele líder. Ele está elogiando, falando das boas obras, das virtudes. Eu sei, eu sei, eu sei. E quais são as obras? Trabalho, paciência. Não feche a Bíblia, por favor. Paciência. Puseste a prova os que dizem ser, mas não são. Vamos para o versículo 3. O 3, sofreis. Esse sofreste aqui é sofrer pelo Evangelho. Esse sofrer aqui é sofrer pelo nome de Cristo. Sofreste, acompanhe por favor, versículo 3. Tens paciência, olha, paciência que pouca gente tem. Tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Você quer mais? Ainda tem mais. Jesus começa a carta falando das boas obras, das boas virtudes daquela igreja e daquele líder, elogiando. Trabalhaste pelo meu nome. Vamos continuar. Trabalhaste pelo meu nome e não te trabalhaste e não te cansaste. Já viu isso? Quem está falando é Jesus. Ele só fala a verdade. Eu sei. Trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Já viu isso? Procura outra igreja assim, procura outro líder assim, paciente, trabalhador, sofredor, pelo nome de Jesus, e não te cansaste, não se cansou. Vamos continuar. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora ele é assustado. Aí é assustador. É assustador. Quando ele pensava que estava tudo bem, Jesus começa elogiando a igreja e elogiando o líder
está tudo bem, Jesus está elogiando, está aplaudindo, e está tudo bem, quando ele pensa que está na verdade tudo bem, porque Jesus está elogiando. Aí Jesus disse para ele: mas eu tenho uma coisa contra você. Mas contra eu? Contra você mesmo. Contra você mesmo. É assustador, não? Uma igreja marcada pelas boas obras, marcada pelas virtudes, uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, um líder trabalhador, trabalhava que não se cansava, fez as qualidades desse homem. Aí depois Jesus, de elogiar, disse para ele: eu tenho algo contra você. Qualquer hora dessa, Deus vai te dar um susto. Você está pensando que está, e a gente pensa que está, com o nível espiritual lá em cima. E por quê? Porque muitas vezes eu penso que estou com o nível espiritual lá em cima. É porque eu oro. Eu oro de madrugada. É porque eu vou para o monte. É porque eu sigo. É porque eu dou isso. É porque eu dou aquilo. É porque eu faço aquilo outro. Aí Jesus está dizendo: eu sei. Mas tem algo contra. Dá para dormir hoje? Dá para dormir bem hoje? Eu posso dizer aos irmãos: Jesus não tem nada contra mim. Por quê? Eu seria um grande hipócrita, e tem muito hoje a hipocrisia. Jesus não tem nada contra mim. Irmãos, está escrito sobre Moisés. Sobre Moisés está escrito assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Depois de Cristo, com exceção de Cristo, não procure outro, porque não tem. Mas no dia que Moisés colocou o nome dele naquilo que foi Deus que fez, no dia que Moisés esqueceu que foi Deus que fez e colocou o nome dele lá, aí Deus disse: você não me glorificou diante da igreja, diante da congregação. Você não honrou o meu nome diante do povo. Então, por causa disso, tu verás a terra, mas não entrarás nela. E ainda tem crente, e ainda tem pastor, e ainda tem gente achando que é o tá. Porque Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Irmãos, Deus fala com quem Ele quiser. Porque Deus se usa, Deus usa quem Ele quiser. E Deus faz o que Ele quiser. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu fiz isso. Em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz isso. Quem? Eu não conheço vocês.
continuar aqui. Entendeu por que Moisés não entrou na terra prometida? Entendeu por que Moisés não entrou na terra prometida? Percebeu o perigo de você colocar o seu nome naquilo que Deus fez? Você coloca o seu nome naquilo que você fez. Vamos colocar o nosso nome naquilo que a gente fez, mas se foi Deus que fez, coloca o nome de Deus. Está certo ou errado? Fulano de tal, fulano de tal. Vou dizer algo muito sério para agora. Deus chamou a mim, chamou o Senhor. Deus nos chamou para levantar pessoas. Levantar pessoas. Levantar pessoas. Levantar pessoas é mais importante do que levantar paredes. Mas levantar parede é importante, sim, é. Levantar parede é importante, mas levantar pessoas é muito mais importante. Deus nos chamou para levantar pessoas, levantar pessoas, levantar pessoas. Mas de que adianta levantar tanta parede, levantar tantas paredes e não levantar pessoas? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, é muito sério isso. Eu posso perguntar: onde está a igreja do primeiro amor? Onde ficou a igreja do primeiro amor? Essa palavra é para mim. Se você não precisa dela, eu preciso. Onde estão os crentes do primeiro amor? Onde ficou a igreja do primeiro amor? Ainda tem algo mais assustador. Ainda tem, versículo 5. Lembra-te, pois, de ontem. Lembra-te, pois, de ontem. Aquele homem tão valente na obra estava caído. Vocês não estão entendendo? Aquele homem tão valente na obra estava caído. Não estava. Estava podendo. E quem disse que estava? Jesus. Quem disse foi Jesus. Lembra-te, é só você acompanhar a leitura. Lembra-te de onde caíste. O homem estava caído. Ele não estava morto. Ele não estava desviado. Ele não estava desviado. Ele não estava morto. Mas ele estava caído. Lembra-te de onde caíste. E agora? Existe cura para quem perdeu o primeiro amor? Existe cura? Existe cura? Existe cura para quem perdeu o primeiro amor? Deixa eu perguntar. Você ainda está naquele primeiro amor? Dos seus primeiros passos no caminho? Lembra-te. Você que está naquele primeiro amor, do início da sua caminhada, você que está naquele primeiro fervor, naquele primeiro amor, naquela primeira paixão.
aquele primeiro amor que você tinha por Cristo, pela igreja, pelos irmãos, pela palavra, pela comunhão, pela oração. Nós ainda estamos naquele primeiro amor. Onde está a igreja do primeiro amor? Mas existe cura para quem perdeu o primeiro amor. Jesus disse que tem jeito, tem cura. Versículo 5. Ele fala sobre a doença, mas fala sobre a cura. Ele aponta o remédio. Versículo 5. Como posso voltar ao primeiro amor? Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente aqui virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependes. Tem cura ou não tem? Tem cura, tem jeito. Voltar ao primeiro. Lembra-te, arrepende-te e volta. Deus abençoe.